Então, nesse instante, eu convido a todos para fechar os nossos olhos e levar os pensamentos a Deus. E neste momento, vamos pedir a espiritualidade amiga que nos auxilie no entendimento do estudo dessa noite. Que possamos entender mais sobre as leis divinas e que consigamos caminhar junto ao nosso autoaperfeiçoamento. Que Deus abençoe a todos os presentes e que esteja conosco nessa noite. Que assim seja. Bom, gente, hoje o tema de hoje é o Código Penal da Vida Futura. Ele não é um código penal como o dos homens, que vai estabelecer as penas, né? O Geraldo Campetti, que é um palestrante espírita, ele vem nos dizer que esse Código Penal da Vida Futura, ele é um roteiro, ou se pode dizer um guia, para que a gente possa caminhar nessa existência atual, tendo em vista a vida futura. Mas antes da gente falar sobre ele, para que a gente possa entendê-lo, a gente tem que ver alguns outros conceitos. Primeiro, é o conceito de penas eternas. A gente sabe que a maioria das religiões, eles acreditam que nas penas eternas. O Gabriel até falou há 2 reuniões atrás, eu não sei quem que estava aqui presente, que aqueles que foram bons ou se arrependeram até no instante da morte vão para o céu e vai viver a eternidade felizes para sempre. E aqueles que fizeram algum mal, que transgrediram a lei divina e que não se arrependeram antes de morrer, eles vão queimar no fogo do inferno para sempre. Isso era muito importante, essa crença, porque por um longo tempo era preciso que a humanidade temesse a Deus para controlar um pouco da sua brutalidade. Mas a humanidade foi evoluindo e chegou a um tempo que ela já tinha maturidade suficiente para adquirir uma nova mensagem, uma mensagem mais elevada. Aí vem o Cristo, vem Jesus e vem nos ensinar um Deus amoroso, vem nos mostrar que Deus é de infinita bondade e de infinita misericórdia, diferente daquele Deus de Moisés que era vingativo. Era preciso que Moisés apresentasse para a sociedade daquela época um Deus vingativo, porque ele tinha que frear a brutalidade de alguma forma. E esse temor a Deus era necessário. Mas Jesus chega trazendo um Deus de amor, um Deus de perdão, diferente de tudo aquilo que se via. Essa nova doutrina trazida por Jesus, de amor e caridade, ela cai por terra aquela lei que era olho por olho e dente por dente. Ele traz uma nova maneira de enxergar. A lei agora é que para todos nós, amarmos uns aos outros e fazer o bem aos nossos inimigos. Nem é só aos nossos amigos mais, aos nossos inimigos. Bom, mas se eu vou perdoar, na época de Jesus já podia perdoar? Então como será que eram essas almas, né? Como que ficavam as almas? Será que era criada uma remessa? A remessa de almas criada na época de Moisés é diferente da remessa de almas criada na época de Jesus? Claro que não. Se Deus é extremamente justo e bom, Ele não criaria umas almas com mais privilégios do que as outras. Então, são as mesmas almas que passaram por várias reencarnações,
e a cada reencarnação foi adquirindo um pouquinho de conhecimento até que pudesse vir para a humanidade uma doutrina mais elevada, que mostrasse um conhecimento mais elevado. Só que com essa doutrina que nos trouxe um conhecimento mais elevado, também vem uma maior responsabilidade. Para a gente entender, é só observar a infância de uma criança. O bebezinho precisa de todos os cuidados, como se Deus cuidasse da gente em todos os sentidos na era mais primitiva. Na medida que vai crescendo, a gente vai tendo cuidado para ele alimentar, para ele andar. E na medida que vai crescendo mais um pouquinho, ele já anda, você já não se preocupa com isso mais. E você vai dando os cuidados, dando as coordenadas, até que chega um ponto que já adolescente, já adulto, ele pode caminhar sozinho. E assim é a gente. E nós aqui estamos na terceira, tendo a oportunidade de conhecer a terceira revelação. É um conhecimento além, um conhecimento que a doutrina do Cristo, que veio velada naquela época, ela nos traz hoje em dia, ela nos possibilita aumentar esse conhecimento. E aí a gente pensa assim, o Deus era vingativo, mas agora se ele é todo bondade, se ele é um Deus de misericórdia, será que ele poderia não perdoar e deixar a gente queimar no fogo do inferno? Claro que não. Se ele é todo bondade, se ele é todo misericórdia, ele sempre vai dar uma chance para a gente. Se no dia da minha morte eu ainda não arrependi das minhas atitudes que feriram a lei divina, porque eu não tenho conhecimento suficiente, na medida que eu vou tendo mais noção do certo e errado, na medida que eu vou conhecendo mais a lei divina, a possibilidade de arrependimento aumenta. Então, a gente foi criado simples e ignorante para chegar à perfeição. O bem é o objetivo de todos nós, é o objetivo da criação. A felicidade seria, então, o prêmio para aqueles que já sabem viver no bem. E aí, portanto, se ela é um prêmio, ela é eterna. Quando a gente ganha um prêmio, ele é nosso eternamente, não é assim? E para aqueles... E o castigo? O castigo é apenas um meio para que a gente chegue à felicidade, que a gente conquiste o bem. Então, o castigo ele vai ser sempre temporário. A felicidade ela vai ser proporcional ao nosso grau de evolução. A felicidade ela tem que ser conquistada. E aí fala assim, não, mas assim, eu faço um monte de coisa, mas é porque a carne é fraca, né? Você sabe o jeito que é. Mas isso é desculpa, gente. Sabe por quê? A carne é material, é apenas uma matéria. Ela não tem gosto, ela não tem sentimento. O nosso espírito que tem a responsabilidade, o nosso espírito que é o ser pensante. Jesus, lá em Mateus, no capítulo 16, no versículo 27, Mateus nos conta que Jesus disse que a cada um seria dado segundo as suas obras, não é? Então, é as obras que a gente faz ao longo da nossa existência. Paulo de Tarso vem reforçar essas palavras de Jesus quando lá em Gálatas, no capítulo 6 e no versículo 7, Paulo, ele diz que tudo que o homem semear, isso também ceifará. Então, isso mostra a nossa responsabilidade, que aquilo que eu semear, aquilo eu terei que colher. E não adianta eu querer semear um fruto e colher outro fruto. Eu vou colher exatamente aquilo que eu semeei. A carne não tem um pensamento e nem vontade própria. A gente não pode esquecer que o ser pensante, que é responsável por todos os nossos atos, é o nosso espírito.
E ele é responsável pelos atos tanto na vida material quanto na vida espiritual. Há algumas raras exceções transitórias, que às vezes por um clima, uma temperatura muito amena ou muito elevada, um mal-estar passageiro, pode ser que momentaneamente o corpo até influencie em determinados atos nossos. Mas, na maioria das vezes, né, o normal é o espírito que coordena o corpo. E o Código Penal da Vida Futura, ele está escrito lá no livro O Céu e o Inferno. E o Andrei Moreira, que é um médico palestrante espírita também, ele fala, eu transcrevi de uma mensagem dele e eu até vou ler para não perder nada. Ele fala assim, que o livro O Céu e o Inferno, ele nos leva a compreender a nossa responsabilidade na vida, mas, sobretudo, a grandeza daquilo que nos foi dado como recurso e como circunstância para o nosso crescimento e nossa realização. Você já pararam para pensar nisso? O quanto gente que nos foi dado, o tanto que Deus, que é o nosso Pai misericordioso, nos propicia para que a gente seja aqui hoje, para que a gente esteja aqui evoluindo. Quantas bênçãos tem na nossa vida? Eu acho que aqui entra um pouquinho da gratidão. Ele mostra o quanto a gente tem que ser grato. E dentro desse livro, que é um livro que tem um pouco de teoria, mas que também tem muitas histórias dos espíritos desencarnados, ele vai nos falar sobre o Código Penal da Vida Futura, que é o nosso tema de hoje. O Andrei Moreira, ele fala que esse Código Penal, ele vai falar um pouquinho da nossa responsabilidade enquanto espírito, da oportunidade que a lei divina nos dá e das suas consequências futuras. Então, como que a gente vai fazer? Eu estou aqui com o Código Penal. Eu vou ler alguns pedacinhos que eu grifei para que a gente possa ir discutindo um a um. O primeiro item, ele não chama de artigos, ele chama de item. O primeiro item do Código Penal da Vida Futura, ele vem falar para nós que todo processo de sofrimento que podemos enfrentar do outro lado decorre das nossas falhas morais. Então, quando a gente desencarna, o que a gente vai enfrentar do lado de lá, que a gente vê várias histórias que esses espíritos que estão do lado de lá nos contam, vai ser reflexo das nossas falhas morais, assim como é aqui na Terra. Porque as nossas dificuldades, os momentos que a gente ainda não consegue progredir, é porque a gente ainda não desenvolveu o suficiente naquela área. Aí ele vem nos dizer no segundo item que a felicidade perfeita está ligada à perfeição, quer dizer, a depuração completa do espírito. Toda imperfeição é ao mesmo tempo a causa de sofrimento e a privação de prazer, do mesmo modo que toda qualidade adquirida é uma causa de prazer e atenuação dos sofrimentos. Então aqui está nos falando que a gente só vai ter tão almejada felicidade quando nós formos espíritos perfeitos. E nós aqui da Terra ainda não somos. O único espírito perfeito que teve por aqui foi Jesus. Então nós estamos nessa caminhada. E à medida que a gente evolui, a gente vai tendo conquistas que vai nos deixar mais próximos da felicidade, que vai nos propiciar mais prazer. Mas, à medida que também as nossas imperfeições comandam a nossa vida, mais a gente vai ter dificuldades e dores na nossa vida. E ele continua falando que não há uma única imperfeição que não carregue consigo as suas
as suas consequências. Assim como não há nenhuma qualidade que não carregue consigo as suas consequências, suas fontes de alegria. Então, tudo aquilo que a gente consegue conquistar, ele é um momento de alegria na nossa vida. Toda conquista, por mínimas que sejam, elas são importantes no nosso dia a dia. E as nossas imperfeições também. Porque a soma das penas, das dificuldades que a gente enfrenta, das dores que a gente vê, é proporcional ao nosso nível de imperfeição. Assim como a soma dos nossos gozos é proporcional à nossa qualidade, às nossas qualidades. Por isso que é tão importante a gente trabalhar para o nosso autoaperfeiçoamento. Se eu tiver 10 imperfeições, eu vou sofrer bem mais do que aquele que já tem só 4 imperfeições. Assim como aquele que tem mais qualidades vai sofrer menos do que aqueles que já têm menos qualidade. Então, é sempre proporcional ao nosso grau de evolução. E o bonito da doutrina espírita é que ele nos mostra que somos nós os artífices do nosso destino. Somos nós os responsáveis pela nossa felicidade. E não adianta a gente achar que vai ser o outro, porque é nós mesmos que somos. A lei do progresso, ela faculta toda a alma melhorar. Ela faculta toda a alma a minimizar o que ela tem de mal, assim como somar aquilo que ela tem de bom. O progresso possibilita adquirir o bem que lhe falta e desfazer aquilo que tem de mal. Mas para isso é preciso muito esforço. Não é de um dia para o outro que a gente consegue lapidar as nossas dificuldades. E para começar é preciso vontade. Primeiro de tudo é a gente reconhecer. Que a gente tem que reconhecer tanto as nossas qualidades quanto as nossas imperfeições. E acolher. Porque só quando a gente admite a nossa imperfeição que a gente pode trabalhar em melhoria a ela. E aí, o quinto item, ele vem nos dizer que o sofrimento está ligado à imperfeição, do mesmo modo que o prazer está ligado à perfeição. A alma carrega consigo mesma o seu próprio castigo, por toda a parte onde se encontra. Então, se eu carrego comigo o próprio castigo, o inferno, ele é consciencial, ele é individual, ele está dentro de mim, assim como o céu. Então, eu não preciso de um lugar que fica ardendo o fogo do inferno, porque aonde eu estiver, se eu estiver numa atitude infeliz, eu vou estar no inferno. Seja aqui, no mundo encarnado, ou no mundo espiritual. O inferno vai estar onde está o espírito infeliz, que tenha poucas evoluções. O bem e o mal que se faz são produto das boas e más qualidades que se possui. Não fazer o bem que se poderia fazer é o resultado de uma imperfeição. Se toda imperfeição é fonte de sofrimento, o espírito deve sofrer não apenas todo o mal que fez, mas todo o bem que poderia fazer e não fez durante a vida terrestre. Aí isso aqui a gente pensa assim, não, eu bem que eu podia ajudar o fulano. Mas agora eu tô com preguiça, vou deixar para depois. E essa consequência minha pode causar uma consequência desastrosa na vida do fulano. Então, eu também vou responder por esses atos. O espírito sofre pelo mal que não fez, de maneira que, estando a sua atenção incessantemente sobre a consequência desse mal, compreende melhor os seus inconvenientes. Como que é isso? Por que a gente sofre? Só por castigo?
Não, Deus pensa assim, vou te pôr de castigo e a gente fica lá sofrendo? Claro que não. Se ele é todo bondade, ele só permite que a gente sofra com um objetivo. E esse objetivo é que a gente possa, quando é com a gente vê mais o sofrimento. Então, quando eu preciso expiar uma falta, é para que eu veja mais de perto aquela infração da lei divina, para que eu possa sentir vontade de corrigir aquela dificuldade. E aí, sendo a justiça de Deus infinita, tem uma conta rigorosa com bem e com mal. Não há uma única má ação, um único mau pensamento que não tenha consequências fatais. Uma boa ação, ela vai trazer um progresso evolutivo. Toda vez que a gente faz boas escolhas, a gente vai evoluir e colher o fruto desse progresso evolutivo. Mas toda vez que a gente fizer uma escolha infeliz, ela também vai gerar uma prova ou uma expiação. E vocês verem que ele meio que vai repetindo. Eu acho que é assim, se você não entendeu dessa forma, eu vou falar mais claro, para que não fique dúvida. É um roteiro mesmo, para que a gente possa ter um entendimento. O 9º item veio falar que toda falta cometida, todo mal realizado, é uma dívida contraída que deve ser paga. Se não for nessa existência, será na seguinte, que as existências são solidárias umas às outras. O que isso significa? Que a gente vai pagar por aquilo que a gente fez. Às vezes a gente paga conscientemente, a gente quer expiar para reparar aquele erro, mas como a gente falou no item anterior, a gente precisa de passar por aquele sofrimento para que a gente tenha um entendimento de que feriu a lei divina. Então, às vezes, por má vontade, às vezes por não estar preparado, a gente não consegue fazer aquilo que estava proposto na nossa encarnação. E aí, nesse caso, é numa outra existência que a gente vai fazer aquela reparação. Você já viu que tem gente que é muito boa, já falando, não, tadinho, fulano é tão boa, mas a vida dele é tão sofrida. É porque, às vezes, é nesse momento que ele está pronto para passar por aquilo. Às vezes, nessa vida, a gente é bom, mas em uma outra, a gente fez algo que é preciso que a gente repare nessa vida. Ou que, então, que a gente expie para que compreenda melhor. O espírito sofre a pena de suas imperfeições no mundo espiritual, seja no mundo espiritual, seja no mundo corporal, como a gente já falou. Todas as misérias, todas as vicissitudes que suportamos na vida corporal são consequência das nossas imperfeições. Mas talvez essas imperfeições não sejam desse momento atual nosso. Às vezes a gente pode ter adquirido em uma outra época e a gente não tinha maturidade bastante para compreender. Então, hoje a gente está passando por essas dores. A gente colhe os efeitos de nossa escolha, seja nessa ou em outra existência. A expiação, essa cobrança, ela seria um processo individual de cada um de nós. Então, a expiação, ela varia segundo a natureza e a gravidade das faltas. A mesma falta, assim, pode dar lugar a expiações diferentes, segundo as circunstâncias atenuantes e agravantes das quais foram cometidas. Às vezes, aos olhos do mundo, eu cometo a mesma falta que a Kênia. Mas os motivos que me levaram a isso foi diferente dos dela. Então, na hora da pena vai ser diferente, até porque o juiz é a nossa própria consciência. E como a minha consciência... Quando você tipo assim, com uma pessoa assim, a gente observa, às vezes a gente talvez pessoas que estão a vida desregrada e tal, aí extrapola,
dá uma mencionada e vai dar um impulso na frente e aí vai embora. Então, Braz, aqui pra frente a gente vai ter até um tópico que vai falar sobre isso um pouco. Hã? É igual o Luiz está falando, é a lei da atração. Mas o que acontece? Se nessa vida desregrada você não fez mal a ninguém, você pode ter aprendido e fazer a reparação por si só. Se nesse mundo, depois a gente vai falar aqui direitinho, você tiver feito algum mal, você tem que reparar sim. Não basta só essa mudança de vida, né? Em algum momento você vai ter que reparar. Aqui não há, sob aspecto da natureza e da duração do castigo, nenhuma regra absoluta e uniforme. A única lei geral é que toda falta recebe a sua punição e toda boa ação recebe a sua recompensa segundo o seu valor. Então, a duração do castigo está subordinada à melhoria do espírito culpado. A prova, ela vai durar o tanto que a gente insistir naquela postura. A prova vai cessar quando a gente mudar de postura, que é o caso que o Braz está falando. Talvez nesse caso, aquela dor que a gente sentia vai ser amenizada, porque o espírito soube evoluir. Mas nem por isso ele deixa de ser responsável por reparar. Braz, mas assim, na verdade, todos nós aqui tivemos alguns momentos de perturbação. Talvez não nessa vida, mas a maioria de nós passou por esses momentos. O único espírito aqui na Terra que a gente tem notícia que conseguiu ir em linha reta foi Jesus. Então, por isso que é importante o auto-perdão e o perdão do outro. Porque talvez o outro está me ferindo nesse momento o que eu já fiz para alguém atrás. E essa que é a lei, o espírito é sempre arbítrio de sua própria sorte. Ele pode prolongar os seus sofrimentos pelo seu endurecimento do mal ou abrandá-los ou abreviá-los por seus esforços de fazer o bem. Então, a importância desse esforço para fazer o bem, ele é importante para todos nós. Mesmo que aparentemente hoje a gente já tenha uma vida mais tranquila, uma vida mais no bem, ainda assim nós temos que esforçar para fazer a maioria do bem. E aí, Deus é justo, pune o mal quando ele existe, mas ele cessa de punir quando não existe mais. Mas é importante que a gente faça essa boa ação. Estando a duração do castigo subordinada ao melhoramento, disso resulta que o espírito culpado, que não melhora nunca, sofrerá sempre e que para ele a pena seria eterna. Porque, para mim que estou no mar, é muito mais fácil falar assim, não tem recurso mesmo, vou ficar assim. Mas isso também é momentâneo. O eterno, nesse caso aqui, quer dizer que não tem limite, não existe falando assim, até certo ponto, está indeterminado. Mas fato é que a condição de inferioridade do espírito é a de não ver termo a sua situação e de crer que sofrerão. E para eles, o castigo lhes parece eterno, mas não é eterno. Deus não criou a gente para ser perfeito? Mais cedo ou mais tarde a gente vai chegar à conclusão de que é isso que vale. E aí a gente vê qual que é essa condição, a gente tem que superar, que a gente está falando só nos males, né? E o primeiro passo é que a gente arrependa. E só que o arrependimento não basta quando ela falado na lei lá do céu e do inferno, não, das penas eternas. Era só eu arrepender e pronto, estava muito fácil, né? Mas não é assim. Sinto informá-los. Mas a gente precisa de passar por uma etapa, a gente tem que fazer um movimento de expiação. Essa expiação, ela
muitas vezes é a dor. O arrependimento é bom. Claro que arrependimento é bom, a gente ter o perdão também é muito bom, mas a expiação consiste nos sofrimentos físicos e morais, que são a consequência da falta cometida. E esses sofrimentos, eles podem ser nessa vida ainda, pode ser na vida espiritual, pode ser numa outra encarnação, mas certo não é um sofrimento de castigo eterno, é um sofrimento para a gente tenha uma compreensão maior daquela transgressão à lei divina. Por isso que Kardec, depois de escrever esse livro, que esse livro tem vários exemplos de vários espíritos, de vários tipos de vida, e ele faz tipo um resumo daquilo que do papo, né, entre aspas, que ele bateu com esses espíritos. A reparação consiste em fazer o bem àquele a quem se fez o mal. Aquele que não reparar os erros nessas vidas, por impossibilidade ou má vontade, se reencontrará em um outro momento para fazer essa reparação. Aí aqui, Braz vem falar que nem todas as faltas que a gente comete, ela traz um prejuízo para alguém. Então, nem todas as faltas a gente precisa de reparar, mas a gente precisa de expiar. Aí a gente vai ver que aquele cara que foi extremamente orgulhoso, ele tem que aprender a ser humilde. E talvez isso seja muito dolorido. Aquele cara que era duro, impunha sua vontade, não tinha resiliência e flexibilidade, ele vai vir mais brando, numa situação de brandura, que é o que ele tem que aprender, que é a qualidade que ele tem que desenvolver. Aquele que foi muito egoísta, ele vai vir no meio propício para fazer a caridade, para ele entender que o outro é nosso irmão. Não foi isso que Jesus nos falou? Que nós, quando ele reza o Pai Nosso, que a maioria que eu acho que reza, a gente fala Pai Nosso. A hora que eu chamei Deus de Pai Nosso, eu entendi que todos vocês são meus irmãos. Não é isso? E aí, ele vai falando aqui que o malévolo ele virá benevolente, aquele que era preguiçoso vai ter que trabalhar muito para o seu sustento. E assim, vão se seguindo. E aí, no 18º item, ele vem nos dizer que os espíritos imperfeitos não têm como entrar nos mundos felizes. Que o nosso grau de perfeição, ele vai determinar que mundo a gente tem que estar. Os mundos mais avançados, moral e fisicamente, para que a gente consiga entrar neles, é preciso que a gente também evolua moral e espiritualmente. E aí aqui cabe a gente lembrar que a gente tem que ficar esperto nessa desenvolvimento do bem em nós, porque o nosso mundo está mudando e está passando por um mundo de regeneração. E a nossa bondade tem que acompanhar para a gente poder reencarnar aqui novamente. Para a gente conseguir pegar o trem e ganhar. Exatamente. Esse trem da polêmica falar nele, né, Brás? Oi, Porque senão você falando aí do sofrimento, a gente tem que ver que muita gente vê o sofrimento como sofrimento mesmo, né? E a questão da dor e do sofrimento, ela não tem um sentido punitivo, e sim é educativo, né? É educativo, porque a gente conhece, né? Todos conhecem a literatura espírita, a gente pode ver isso muito claramente. E
é importante, a Beth está falando aqui, né, da importância desse aprendizado, da expiação, mas é isso que eu falei. A expiação, ela vem para que a gente aprenda o verdadeiro significado daquela transgressão. E às vezes a gente, a Beth usou a palavra redenção, e eu acho que é a compreensão completa da nossa falta. Eu acho que a gente poderia dizer assim. Às vezes a gente leva mais de uma encarnação. Até porque muitas vezes a gente agrava a nossa situação. Porque se eu venho com determinado sofrimento, eu tenho duas opções. Eu posso aceitá-lo e procurar saber qual a lição que ele tem a nos ensinar. Ou eu posso revoltar mais contra Deus e falar injúria e agravar a minha situação. Então, se a gente ter em vista que todo sofrimento é um bálsamo na nossa vida e que ele é uma das oportunidades que Deus nos deu para que a gente melhore espiritualmente e moralmente, fica tudo mais fácil. Então, a gente continuando, tendo o espírito, seu livre-arbítrio, seu progresso algumas vezes lento e a sua obstinação no mal muito tenaz, pode nisso persistir anos e séculos, até que chega um momento que sua teimosia se rende diante da justiça de Deus. É isso que a gente falou, como a gente é destinado a chegar na perfeição, mais cedo ou mais tarde, todos nós nos renderemos à lei de Deus, à lei divina. A lei do progresso, ela é a mesma para todas as criaturas, para os bons e para os maus. Os maus só vão demorar mais para pegar o rumo da estrada, né, que poderia ser mais simples. E quaisquer que sejam a inferioridade e a perversidade dos espíritos, Deus jamais o abandona. Então, Deus sabe que todos nós somos seus filhos. Ele oportuniza para todos nós as mesmas oportunidades. Mas o que acontece? Do lado de lá, quando a gente chega, tem a família espiritual, que já foi falada aqui algumas vezes, que são os nossos afetos. A gente não tem amigo que a gente reconhece muito mais como irmão do que alguns irmãos de sangue, alguns parentes de sangue. Fazem parte da nossa família espiritual, que a gente foi adquirindo essa família ao longo do tempo, ao longo dos... Isso mesmo que eu estou falando, essa é a família espiritual. E essa família espiritual, do lado de lá, e aqui também neste item, vem nos falar dos nossos anjos guardiões, que estão sempre ao nosso lado para nos orientar, para nos dar a intuição necessária. E os nossos anjos guardiões, juntamente com a nossa família espiritual, do lado de lá, no mundo espiritual, eles vão orientar, para que a gente tenha o maior aproveito dessas informações nossas. E aí, continuando, ele vai começar a falar da lei de ação e reação. Ninguém é responsável senão pelas faltas pessoais. Ninguém sofrerá as penas das faltas dos outros, a menos que lhe haja dado lugar, seja provocando com seu exemplo, seja e não impedindo que esse tinha o poder. Aqui ele cita o exemplo do suicida, porque muitas vezes a gente sabe, por exemplo, que já teve pessoas que induziram a outros ao suicídio. A gente sabe que às vezes tem pessoas que teve um momento de impedir um assassinato ou um suicídio e não o fez. Então, a gente, neste caso, vai ser julgado como coautor. Mas você lembra que ali atrás já foi falado que a gente vai responder pelo bem que a gente poderia ter feito e não fez? É esse caso aqui.
Então, não é que eu estou sendo julgada pela ação do outro. Eu estou sendo julgada pela a parte que cabe a mim, ou que eu induzi o outro, ou que eu deixei de fazer. E embora a diversidade das penas seja infinita, há aquelas que são inerentes à inferioridade dos espíritos, cuja consequência, salvo algumas nuances, são idênticas. O que isso quer dizer? Muitos de nós, né, eu acho que talvez até a maioria de nós somos ainda espíritos muito materializados. E quanto mais materializados nós somos, mais a gente tem dificuldade no momento de desencarne. Porque a gente queria ficar aqui que é o mundo da matéria. Se nós somos materializados, a gente tem dificuldade de despojar da carne. Então, o que acontece? A hora que a gente passa para o lado de lá, a gente primeiro tem uma dificuldade enorme de desprender do nosso corpo. E esse momento, às vezes, pode ser um momento muito traumático. E em outros casos, dependendo da inferioridade moral, tem espíritos que se creem ainda vivos e passam anos e anos acreditando que estão vivos. Eu lembro de um senhorzinho que, numa reunião mediúnica aqui, ele relatou que já tinha anos, ele continuava cuidando do gado. Ele nunca saiu da vida dele. E já tinha muito tempo que ele tinha desencarnado. Ele não fez nada de mal, de transgressão na lei, no sentido de ferir o outro. Mas ele era tão materializado que ele não aproveitou a oportunidade. Porque a gente tem a nossa vida do espírito. E como a gente já sabe que a gente é aquele espírito que veio evoluindo, a gente tem alguns bilhões de anos. Então, a gente tem que aproveitar a oportunidade. Quando nós estamos encarnados, a nossa oportunidade de crescimento é aqui. Quando nós estamos desencarnados, eu não sei muito bem contar como que eu não estou lembrando nesse momento, mas lá eu tenho muita oportunidade também. E de lá eu tenho que aproveitar enquanto eu estou lá. Né, Luiz? Então, a gente vai seguindo. E aí, vem falando que para o criminoso, a visão incessante de suas vítimas e das circunstâncias do crime é um cruel suplício. Então, isso, quase todo criminoso passa por isso. Ele fica revivendo aquela cena triste do seu ato criminoso. E isso é uma pena inerente a quase todos eles. Certos espíritos são mergulhados em espessas trevas. Relativamente à intensidade dos males, das dores e as necessidades que fizeram os outros experimentarem, eles ficam revivendo aquilo até que o arrependimento e o desejo de reparação vem trazer um abrandamento e faz-os entreverem a possibilidade de colocarem por si mesmo um fim na situação. Então, vocês percebem que mesmo o sofrimento que seja gerado pelas nossas atitudes, ele tem um fim? A gente vai sofrer do lado de lá, mas é um meio que Deus, que a lei divina arruma para que a gente chegue ao arrependimento. E aí, eles continuem. É um suplício para orgulhoso ver que acima dele, que aqui ele era todo orgulhoso, a gente sabe até de casos de palestrantes espíritas que humilhava aquele que era mais simplesinho, e quando chega do lado de lá, vê que aquele servidor humilde que ele tanto humilhou tem muito mais luz do que ele. Tem aquela historinha do palestrante que ficava na frente, né? Exatamente. Exatamente isso que eu estou falando aqui. Para esses orgulhosos é uma dor imensa. E aí
ele, através dessa dor, ele compreende o quão errado ele foi. E assim a gente pode ver o Ávaro. O Ávaro, ele que passou uma vida toda comedida e vê o seu patrimônio ser dilapidado. Quantas horas, gente? Vê o seu patrimônio ser dilapidado pelos seus descendentes. Você já pensou que dor que deve ser isso? Mas aí é o momento dele compreender que o verdadeiro valor está na nossa riqueza espiritual, que é a riqueza espiritual a única que a gente consegue carregar. Porque a riqueza material, tudo aqui está nos emprestado por Deus. Se aparentemente eu sou dono, quando eu morrer, eu tenho que entregar. E Deus vai mandar para quem achar melhor. Seja para o meu descendente, ou às vezes esse descendente não merece, no instantinho perde tudo e vai para a mão de um outro ser, né? E aí, continuando, ele fala que o meio de atenuar as consequências e defeitos da vida futura é desfazendo dos nossos defeitos. Então, é começando a nossa autotransformação. Porque reparar o mal e não ter que reparar o mais tarde. Então, se eu fiz um mal e eu posso reparar agora, vamos reparar. Se a vida está me colocando numa determinada situação, é preciso que eu aprenda a lidar com aquela situação. Se eu estou passando demais por um mesmo problema e acho que a culpa é da minha colega de serviço, que eu mudo de serviço, mas eu tenho a mesma característica do colega de serviço, sou eu que tenho que mudar. Se as minhas dificuldades têm as mesmas características, eu tenho que me perguntar o que isso quer me ensinar. Qual a lição que eu ainda não aprendi? E quando a gente aprende, as dificuldades serão outras. Nunca vai deixar de existir, mas quando a gente for um espírito puro. Por enquanto vai acabar uma, vai começar a outra. E a gente sempre tem que se perguntar a nós mesmos qual é a lição que a gente quer aprender. A situação do espírito, desde a sua entrada na vida espiritual, é aquela que ele se preparou na vida corporal. Mais tarde, numa nova encarnação, lhe é dada a expiação e a reparação, e o meio de novas provas. Se não aproveita a tarefa de recomeçar, a gente vai agravando, porque a gente vai tendo oportunidade. Deus dá uma oportunidade, mostra para nós qual que seria o melhor caminho para a gente seguir e a gente ignora. Da próxima vez tem que vir um pouquinho mais difícil para ver se sacode. Porque se a gente teve uma oportunidade mais amena e não aproveitou, então a hora é agora. Vamos aproveitar as experiências que a vida está nos dando. A misericórdia de Deus é sem dúvida infinita, mas ela não é cega. O culpado ao qual perdoa não está exonerado e, enquanto não tenha satisfeita a justiça, sofre as consequências da sua falta. Deixa sempre aberta a porta para o retorno do bem. E aqui eu acho que cabe a gente destacar que o amor cobre uma multidão de pecados. Porque não existe mais aquela lei, olho por olho, dente por dente. Então, eu não tenho que passar exatamente por aquilo que eu fiz. Não é olho por olho, dente por dente. Mas eu tenho que reparar. Então, às vezes eu fiz muito mal a uma pessoa. E eu não vou reparar exatamente aquela pessoa, mas, por exemplo, assim, um caso grave. Imagina que um ser estuprou uma criança. Depois, numa outra encarnação, ele pode fazer uma casa que acolhe todas as pessoas naquela situação. É o amor, ele vai trabalhar para acolher, entendeu? Não necessariamente que essa reparação tem que ser igualzinho.
Percebe? Por isso que é tão importante a gente fazer o bem em todas as circunstâncias, porque nós estamos aqui para aprender a fazer o bem. E sendo as penas temporárias e subordinadas ao arrependimento e à reparação, que depende da livre vontade do homem, são ao mesmo tempo os castigos e os remédios que devem curar a ferida do mal, que é o que a Beth falou que a gente não pode esquecer. Porque quando a gente está no hospital, a gente às vezes passa por uma cirurgia, que é um sofrimento, não é? Mas essa cirurgia, ela vai nos dar o alívio, ela vai retirar a nossa dor, ela vai retirar a nossa doença. Então, a dor, as expiações que a gente passa na vida, nesse sentido. Ela é um castigo, mas ela é o remédio. E a gente tem que tentar aprender o máximo que a gente pode naquela dor, para que a gente não precise de repetir a lição. Porque muitas vezes essa lição vem de forma piorada. As penas que o espírito sofre na vida espiritual vêm se juntar às da vida corporal, que são a consequência das imperfeições do homem, de suas paixões, do mau uso de suas faculdades e a expiação das faltas presentes e passadas. É na vida corporal que o espírito repara o mal de suas existências anteriores, que põe em prática resoluções tomadas na vida espiritual. A gente sabe que quando vai fazer o planejamento familiar, é avaliado todas essas questões. Muitas vezes, quando a gente já tem uma maturidade suficiente, a gente até ajuda nesse planejamento. Então, às vezes a gente já tem consciência daquilo que a gente vai passar. Algumas vezes essas expiações vão servir de prova para a gente ver se já aprendeu mesmo a lição, e outras vezes é o meio que a espiritualidade achou para que a gente volte para o caminho do bem. Então, seja de uma forma ou de outra, é muito importante que a gente aprenda com as lições que a vida nos dá. Deus, ele poderia criar todos os seres perfeitos, mas ele não quis nos criar perfeitos. Ele quis nos criar perfectíveis. Ele criou a gente com o mesmo destino e todos nós temos a mesma possibilidade de chegar à perfeição. Homens são imperfeitos, sujeitos a vicissitudes. E o que a gente tem que aprender é evitar essas vicissitudes. E para isso, sem questionar, essa é a vontade de Deus. Deus quis nos criar assim. E cabe a nós obedecê-lo, aceitar a sua vontade. Mas é importante a gente saber que nenhum de nós temos privilégios. Todos nós tivemos o mesmo ponto de partida e a gente tem o mesmo objetivo de chegar no mesmo lugar. Nós todos vamos passar pela fieira das provas, da inferioridade, até que a gente vai galgando um degrauzinho aqui, outro ali, e vai subindo, e vai conquistando a nossa felicidade. O caminho da felicidade, ele está aberto para todos nós. E o nosso objetivo é chegar à perfeição. E, ao chegar na perfeição, nós iremos gozar da felicidade completa. A lei está gravada em todas as consciências, a lei de Deus. E ela é ensinada a todas da mesma forma. Só que a felicidade, ela é um prêmio e por isso ela tem que ser conquistada por todos nós. Ninguém está livre de trabalhar para fazer o seu adiantamento. E além de trabalhar por nós, a gente tem que trabalhar pelo outro. Jesus não vem nos ensinar que a gente tem que amar uns aos outros? Então nós temos que fazer pelo outro aquilo que a gente gostaria que ele nos fizesse. E aí, no 13º item, o Kardec vem resumir todo esse código. Ele diz que esse código que a gente tem que levar para casa hoje é que ele é resumido em 3 princípios.
Primeiro, é que o nosso sofrimento está ligado à imperfeição. Às vezes eu acho que é o outro que está me causando sofrimento. Aí eu tenho que perdoar o outro, porque ele é imperfeito. Se ele fosse perfeito, ele não teria feito aquilo comigo. Mas eu também preciso de me perdoar e compreender que os meus maus atos, eles são devidos à minha imperfeição. Que na medida que eu for amadurecendo, esses atos vão sendo minimizados. Então a primeira questão é essa: o sofrimento está ligado à imperfeição. Logo em seguida, ele vem nos dizer que toda imperfeição e toda falta que lhe é consequente carrega consigo o seu próprio castigo, por suas consequências naturais e inevitáveis, como a doença é consequência dos excessos, o tédio da ociosidade, sem que haja uma condenação especial para cada falta do indivíduo. Então, o castigo é para te alertar. Tem alguma coisa de errado. Você está precisando de voltar para o caminho. Ops, vem cá, o caminho é aqui, você está desviando. É para isso que serve os nossos castigos, as nossas dificuldades. É chamando atenção para que a gente volte para o caminho. Todo homem pode desfazer de suas imperfeições por efeito da sua vontade. Pode se poupar dos males que são as suas consequências e assegurar a sua felicidade futura. Então a gente conclui que a nossa felicidade cabe a nós mesmos. Que a gente, com a nossa vontade, que a gente vai melhorar e que a gente vai seguir em frente. E aí, por fim, ele fala: tal é a lei da justiça divina, cada um segundo as suas obras, no céu como na terra. Então, é isso que esse código vem nos ensinar, que nós somos responsáveis pelos nossos atos e tudo que a gente passa hoje é consequência de alguma atitude nossa, ou aqui ou no passado. Era essa a mensagem? Alguém quer acrescentar alguma coisa ou tem alguma dúvida?